Recém-filiado ao PT para concorrer ao Senado, o ex-desembargador Lédio Rosa de Andrade é o entrevistado do Cabeça de Político nesta quinta-feira. Ele fala por que escolheu o PT e quais são seus planos para o Senado. Desembargador, o senhor está fazendo uma transição pouco comum do judiciário para a política. Eu queria saber como é que está sendo essa experiência. Olha, está sendo muito alegre, porque eu tenho aprendido muito nesses 3 meses que eu estou na política partidária, né? Eu fiquei 35 anos na magistratura, 25 como juiz, 10 como desembargador. Eu sempre fiz política no sentido científico da palavra, de buscar justiça social, mas nunca partidária, porque a Constituição proíbe. E agora essa experiência de me aproximar das pessoas está sendo rica. O quanto à morte do seu amigo, o episódio da morte do seu amigo, o reitor Carlos Cancellier, pesou nessa decisão de entrar para a política partidária? Muito, muito, porque a minha ideia antes era advogar, né, curtir a aposentadoria, essas coisas que se pensa. Mas a morte do Cal me jogou diante da injustiça institucionalizada, dos exageros que estão ocorrendo dentro do Poder Judiciário, dentro do Ministério Público e da Polícia, em parte, né? A instituição em si ainda está preservada. E eu vi que eu tinha que fazer algo e precisava entrar na política, e no Brasil você é obrigada a entrar no partido para poder participar de política, então eu fui escolher um partido que estivesse próximo da minha ideia de sociedade, da minha ideia de Estado, e estou agora fazendo essa luta. E um dos meus grandes objetivos é impedir que isso ocorra de novo com outra pessoa. O seu discurso no enterro do Cancellier foi muito marcante. O senhor chegou a falar em vergonha do judiciário, denunciou o fascismo na sociedade, disse que o país vive uma histeria coletiva. Eu queria que o senhor falasse o que significa essa histeria coletiva que o senhor entende que o Brasil está vivendo. Bom, essa histeria seria mais ou menos o que já ocorreu na história nas caças às bruxas, né? Eu lembro, sou professor de criminologia, explico isso aos meus alunos, e você hoje está tendo aqui no Brasil um punitivismo exagerado, é um desrespeito àquilo que a humanidade levou séculos para construir, que são os princípios constitucionais, o Estado Democrático de Direito, que é fundamental para todos nós, não só para um ou para outro, e isso hoje está tudo sendo jogado fora num justiciamento, numa ideia de que eu prendo e arrebento, coisa que era a ditadura que fazia, e isso está atingindo o Poder Judiciário. Nós temos que parar isso para o bem de todos nós, porque hoje não basta você ser honesto, não basta você não fazer nada, você ainda tem que torcer para que um delegado, um promotor, um juiz não queiram te prender, porque eles estão prendendo uma pessoa inocente, que não fez nada, prende pronto e fica sem consequência. E isso é algo terrível para o Brasil. Por que o senhor escolheu o PT? O senhor já tinha uma relação anterior com o partido antes da magistratura? Não, eu quando era jovem, isso 40 anos atrás, eu fui do PDT, eu era brisolista, da Juventude Brisolista. E depois, agora, quando eu me aposentei e resolvi entrar na política, eu sou uma pessoa que acha que a ideologia é fundamental. O político tem que ter lado, ele tem que dizer para a sociedade o que ele pensa, porque depois ele vai votar de acordo com o que ele pensa. E eu, daquilo que eu creio que deva ser um Estado e como deva ser organizada uma sociedade, o programa do PT, no momento, é aquele que mais se aproxima do que eu penso. Eu sou uma pessoa que acha que o Estado tem que estar presente, ele tem que ter atividades. Não sou estatista, não quero estatizar o mundo, mas no mínimo, naquilo que é efetivamente fundamental, o Estado tem que estar presente para fazer justiça social. Os desgastes que o partido enfrentou, especialmente nos mandatos de Dilma, questão do impeachment, isso não assusta o senhor? Ao contrário, isso eu levei em consideração, porque desgastados todos os partidos estão, né? E o PT no governo, ele atuou, em grande parte, obviamente, naquilo que eu faria se fosse presidente da República. No que eu estou falando? O Lula diminuiu a miséria, o Lula diminuiu a mortalidade infantil, né? O Lula incentivou o consumo, fez com que as pessoas pobres tivessem acesso a bens que não tinham antes, a serviços que não tinham antes. Eu, como professor da UFSC, por exemplo, como regra, eu sempre dava aula para branco rico. Depois do Lula, eu comecei a dar aula para pessoas vindas do ProUni, que eram pessoas que não tinham dinheiro. Eu comecei a dar, na minha sala, aula para estudantes afrodescendentes que antes não entravam na UFSC. Então, tudo isso são políticas inclusivas que eu concordo e tem que ser feito, né? A saúde foi uma coisa que melhorou muito. Então, todas essas práticas boas eu levei em consideração. As práticas ruins eu levei em consideração para aprender e jamais repetir. A sua filiação, ela se fez naquele comício do ex-presidente Lula aqui em Florianópolis. Foi uma espécie de batismo no PT? Ali foi o meu ingresso, né? Foi meu ingresso, porque é uma satisfação para mim poder ter entrado no partido
assinado, ter a ficha abonada pelo presidente Lula, né, que é uma pessoa que eu não conhecia pessoalmente, e fiquei realmente encantado com o seu carisma, com a sua forma de ser. Infelizmente, né, essa loucura, né, essa histeria que eu falei, né, levou o Lula à cadeia. Evidentemente, o Lula não é uma pessoa que não tenha cometido seus erros na vida, mas esse processo que ele está preso não se justifica. Fui 18 anos juiz penal, li esse processo, não tem sentido uma pessoa, seja quem for, estar preso com base naquelas provas daquele processo. Mas, historicamente, eu acho que foi um grande momento da minha vida política. Como jurista, o senhor acha que o ex-presidente Lula é elegível nesse momento para a presidência da República? O direito, se é uma coisa que eu aprendi, você interpreta como quer. Eu posso te dizer que há 140 precedentes de pessoas na situação dele que tiveram autorização do Tribunal Superior Eleitoral nas últimas eleições para concorrer. Situação igual, pessoas estavam presas, acusadas de crimes, que não tinham os direitos políticos cassados, e muitos deles, inclusive, ganharam eleições e estão no governo, né, onde ganharam. Mas, né, como tudo hoje se interpreta contra o Lula, eu não duvido nada que mude de ideia. Que bandeira o senhor pretende levar para o Senado se for eleito? Olha, eu tenho algumas ideias básicas. A primeira ideia é resgatar a dignidade da política. Eu acho que nenhum país do mundo evolui quando a população compara político a ladrão, a corrupto. Nós temos que resgatar isso. O segundo ponto básico dos meus objetivos é lutar contra o desmonte dos direitos brasileiros. Quer dizer, o atual governo Temer está destruindo direitos históricos que vieram desde o Getúlio Vargas. Então está tendo um desmonte, está entregando patrimônio público, enfim, o Brasil hoje está como um avião caindo, ele está à deriva. Então um senador e os deputados federais têm que lutar contra o desmonte do Brasil. E terceiro, parado o desmonte, então você fazer aquelas legislações fundamentais para o desenvolvimento do Brasil, como a reforma tributária, que é fundamental. Você tem que defender o SUS, que eles querem fechar o SUS. Eu acho que o SUS, inclusive, devia ser algo extrapartidário, né? Todos os partidos deviam defender, porque é a saúde da nossa população. Tem que barrar o fim da Previdência, da aposentadoria, que está lá já prontinho, terminou a eleição, eles vão tentar aprovar isso rapidamente. Então essas são as minhas grandes bandeiras, porque nesse momento não dá para especificar tudo. O PT vem de votações decrescentes em Santa Catarina, ele encolheu muito nas últimas duas eleições especialmente. Como fazer com que 2018 seja um ano de virada para o partido? Bom, eu acho que o eleitor catarinense sabe o que aconteceu com os últimos 4 mandatos de governo do Estado, né? Nós tivemos 4 mandatos do mesmo grupo unido, né, que são os grupos que agora se separaram, mas são eles os de sempre. E acho que Santa Catarina vai saber avaliar que esses 4 anos foram anos de estagnação e que há, neste momento, a necessidade de Santa Catarina renovar, oxigenar. E quer queira, quer não, em Santa Catarina, a candidatura do Décio Lima é a novidade, é a única forma de nós fazermos um governo diferente. O eleitor catarinense cansou, viu que a Tríplice Aliança não desenvolveu o nosso Estado, viu que toda aquela conversa que o Estado estava saneado, que a crise não tinha chegado aqui, era falso, né? Hoje nós estamos vendo o Estado falido, que não está nem pagando os funcionários como sempre pagou, e isso tudo será decisivo para o eleitor optar pelo seu voto. Desembargador Led, obrigado pela presença aqui no Cabeça de Político, até uma próxima oportunidade. Eu que agradeço, um grande abraço a todos, estou muito feliz de ter estado aqui.